Ela era só uma garçonete numa festa de milionários. Quando ele gritou, "Ninguém me diz não!", ela fez ele lembrar de quem costumava ser antes de virar arrogante. Lucas Montesano ajustou o relógio Patek Philippe no pulso esquerdo enquanto observava o movimento frenético na sua mansão. Eram 15 para as 7 da noite, e em exatos 45 minutos, 150 dos empresários mais influentes do país estariam ali para o jantar mais importante da sua carreira. O contrato de 2 bilhões de reais com o consórcio internacional dependia dessa noite. Dependia de cada detalhe estar perfeito. Ele desceu as escadas de mármore italiano com passos calculados, os sapatos de couro artesanal ecoando pelo hall principal. Aos 32 anos, Lucas havia construído um império que começou com uma pequena empresa de tecnologia no fundo de uma garagem. Agora comandava 15 empresas espalhadas por 3 continentes. Mas para chegar até ali, tinha aprendido que sentimentos eram luxos que homens de negócios não podiam se dar ao prazer de ter. "Senhor Montesano", chamou Roberto, o gerente de eventos que ele havia contratado para coordenar a festa. A equipe de garçons chegou. "Posso apresentá-los?" Lucas acenou com a cabeça, mantendo a expressão neutra que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. 15 pessoas se enfileiraram no salão principal, todos vestindo o uniforme preto e branco que ele havia especificado. Homens e mulheres jovens, escolhidos pela empresa de eventos não apenas pela experiência, mas também pela aparência impecável que seus convidados esperavam. "Boa noite", Lucas falou, a voz firme ecoando pelo ambiente. "Vocês estão aqui para servir alguns dos homens mais poderosos deste país. Não quero conversas desnecessárias. Não quero sorrisos forçados. Não quero intimidades. Façam seu trabalho de forma eficiente e discreta. Qualquer erro, por menor que seja, resultará na saída imediata." Foi quando seus olhos passaram rapidamente pela fila de funcionários que ele a viu. Uma jovem morena, cabelos presos em um coque elegante, postura ereta e olhos que pareciam familiar de alguma forma que ele não conseguia identificar. Ela o observava com uma intensidade que o incomodou por uma fração de segundo, mas Lucas rapidamente afastou a sensação. Não tinha tempo para distrações. Do outro lado da fila, Isadora Mendes sentia o coração disparar no peito. 29 anos, trabalhando há 6 anos como garçonete em eventos para pagar a faculdade de pedagogia que finalmente terminaria no próximo semestre. Quando soube que o evento seria na mansão de Lucas Montesano, aceitou o trabalho sem hesitar. Precisava vê-lo novamente, mesmo sabendo que provavelmente ele não a reconheceria. Lucas Rafael Santos. Era assim que ele se chamava quando tinha 12 anos, e morava na casa simples ao lado da dela, no bairro de São José. Quando eles passavam as tardes inteiras conversando sobre os sonhos que tinham para o futuro. Quando ele prometeu que um dia seria alguém importante, mas que nunca esqueceria de onde veio. Quando ele disse que se casaria com ela e teriam uma casa cheia de crianças correndo pelo quintal. Ele havia mudado muito mais do que apenas o sobrenome. O Lucas que ela conheceu tinha olhos gentis, um sorriso fácil e uma risada contagiante que fazia todo mundo ao redor se sentir especial. O homem parado na frente dela agora tinha traços endurecidos, uma postura rígida e olhos que pareciam ver através das pessoas como se elas fossem objetos, como se não tivessem alma. "Você", Lucas apontou diretamente para Isadora, fazendo ela dar um pequeno sobressalto. "Qual seu nome?" "Isadora, senhor", ela respondeu, tentando manter a voz firme. Lucas a observou por alguns segundos, aquela sensação estranha de familiaridade voltando a incomodá-lo. Havia algo nos olhos dela, algo que despertava uma lembrança distante que ele não conseguia acessar, ou talvez não quisesse acessar. "Você ficará responsável pela mesa principal. Meus convidados mais importantes estarão sentados lá, e não aceito nenhum tipo de erro." Ele pausou, estudando a expressão dela. "Imagino que você entenda a importância do que estou dizendo." "Perfeitamente, senhor Montesano", Isadora respondeu. E havia algo no tom da voz dela que fez Lucas franzir as sobrancelhas. Roberto distribuiu os outros funcionários por diferentes áreas da mansão, enquanto Isadora permanecia onde estava, observando Lucas dar instruções finais para os preparativos.
Ela notou como ele falava com todos de forma distante, como se mantivesse uma barreira invisível entre ele e o resto do mundo. O Lucas que ela conheceu abraçava as pessoas, fazia perguntas sobre suas vidas, se importava genuinamente com quem estava ao seu redor. O que havia acontecido com ele? Lucas conferiu os últimos detalhes da decoração quando o primeiro carro chegou. Através das enormes janelas do salão, ele observou o Bentley preto estacionar na entrada circular. Era Magnus Cordeiro, CEO da maior rede de hotéis da América Latina. Um homem que poderia fazer ou quebrar o negócio da noite, dependendo de como se sentisse tratado. Posições, pessoal, Roberto anunciou, e os garçons se espalharam estrategicamente pelo ambiente. Isadora se posicionou próxima à mesa principal, uma mesa redonda para 12 pessoas localizada no centro do salão, cercada por arranjos de flores importadas que provavelmente custavam mais do que ela ganhava em 3 meses. Ela observou Lucas cumprimentar Magnus na entrada, o sorriso profissional que ele colocava no rosto quando precisava impressionar alguém. Mais carros chegaram. Mercedes, Porsches, um Rolls-Royce que pareceu flutuar pela entrada. Homens de ternos sob medida e mulheres com joias que brilhavam sob as luzes do lustre de cristal. Isadora havia trabalhado em muitos eventos da alta sociedade, mas nunca algo dessa magnitude. Lucas circulava entre os convidados com a facilidade de quem nasceu para aquilo. Cumprimentos firmes, conversas sobre mercados internacionais, risadas controladas em momentos apropriados. Ele dominava aquele ambiente como um maestro regendo uma sinfonia, e Isadora teve que admitir que era impressionante observá-lo em ação. Mas também era doloroso. Porque ela lembrava do menino que sonhava em ser veterinário para cuidar dos animais abandonados do bairro, do adolescente que economizava moedas para comprar flores baratas e dar para ela nos aniversários, do jovem de 18 anos que chorou quando ela disse que o amava pela primeira vez. Você pode servir o aperitivo agora. A voz de Lucas atirou dos pensamentos. Ele estava parado ao lado dela, próximo o suficiente para que ela sentisse o perfume caro que ele usava. Claro, senhor, Isadora respondeu, pegando a bandeja de canapés artesanais que custavam mais que seu aluguel. Enquanto circulava pela mesa principal oferecendo os aperitivos, ela ouvia fragmentos das conversas. Negócios de milhões, aquisições internacionais, estratégias para eliminar concorrência desleal. Os homens falavam sobre pessoas como números, sobre demissões em massa como se fossem ajustes necessários no sistema. Lucas estava sentado na cabeceira da mesa, comandando a conversa com naturalidade. Quando Isadora se aproximou para oferecer os canapés, ele nem levantou os olhos. Para ele, ela era invisível, apenas mais uma peça na engrenagem que fazia sua noite perfeita funcionar. Montesano, disse um dos empresários, um homem careca com sotaque internacional. Ouvi dizer que você começou do zero. Deve ter sido uma jornada interessante. Lucas sorriu, mas foi um sorriso frio. A jornada ensina que ou você se adapta às regras do jogo, ou fica para trás assistindo outros vencerem. Aprendi cedo que sentimentalismo é inimigo do progresso. Isadora parou de se mover por um segundo. Aquelas palavras eram como facadas em tudo que ela lembrava sobre quem ele costumava ser. Luan sempre disse que para chegar ao topo, você precisa estar disposto a deixar algumas coisas para trás. Continuou Lucas, cortando um pedaço de salmão defumado. Algumas pessoas também. As pessoas. Como se fossem descartáveis. Isadora terminou de servir a mesa e se afastou, mas continuou observando Lucas de longe. Ao longo da noite, ela ouviu rir de piadas cruéis sobre funcionários incompetentes, concordar com comentários preconceituosos sobre pessoas menos favorecidas, tratar garçons como se fossem móveis. Em determinado momento, um dos garçons mais novos derrubou acidentalmente algumas gotas de vinho na mesa. Lucas parou a conversa e olhou para o rapaz com uma frieza que fez todo o salão ficar tenso. Você, ele disse, a voz baixa, mas carregada de autoridade. Qual seu nome? Pedro, senhor. O jovem respondeu claramente nervoso. Pedro, você acabou de interromper uma conversa sobre 50 milhões de reais porque não consegue segurar uma garrafa corretamente. O silêncio no salão era constrangedor. Isadora viu o rosto do garçom ficar vermelho de vergonha
enquanto 200 pessoas o observavam. Senhor, eu peço desculpas, foi um acidente. Acidentes custam dinheiro, Pedro. E dinheiro é algo que pessoas como você não parecem entender o valor. Isadora sentiu algo queimar no peito. O Lucas, que ela conheceu, jamais humilharia alguém publicamente dessa forma. Jamais usaria sua posição para fazer outra pessoa se sentir pequena. Na segunda-feira você pode procurar outro emprego, Lucas concluiu, voltando a atenção para os convidados como se nada tivesse acontecido. Foi nesse momento que algo dentro de Isadora se rompeu. Ela havia vindo ali esperando encontrar pelo menos traços do homem que um dia a amou. Mas o que encontrou foi um estranho frio ocupando o corpo de quem ela mais amou na vida. E pela primeira vez desde que chegou ali, Isadora decidiu que talvez fosse hora de Lucas lembrar de quem ele costumava ser. Mesmo que isso significasse quebrar a casca de gelo que ele havia construído ao redor do coração. O jantar principal estava sendo servido quando Isadora decidiu que precisava tentar uma última vez. Talvez houvesse uma fagulha do antigo Lucas ainda viva em algum lugar profundo dentro daquele homem de gelo. Ela se aproximou da mesa principal, carregando uma garrafa de vinho francês que custava mais que seu salário de 2 meses. Posso servir mais vinho, Sr. Montesano? Ela perguntou, posicionando-se ao lado direito dele, exatamente onde costumava ficar quando eram crianças assistindo televisão na casa dele. Lucas levantou os olhos brevemente, aquele olhar calculista que havia aperfeiçoado para avaliar pessoas em segundos. Claro, e certifique-se de que a temperatura está correta. Meus convidados não são acostumados com serviço amador. A frieza na voz dele cortou Isadora como uma lâmina, mas ela persistiu. Enquanto servia o vinho, ela se inclinou ligeiramente e sussurrou. Você costumava dizer que o melhor vinho do mundo era o suco de uva que sua avó fazia no quintal. Lucas parou com o garfo no meio do caminho para a boca. Por uma fração de segundo, algo passou pelos olhos dele. Uma sombra de reconhecimento. Talvez uma memória tentando emergir das profundezas onde ele havia enterrado seu passado. Mas durou apenas um instante antes de ele piscar e a máscara fria voltar ao lugar. Desculpe, mas acho que você me confundiu com outra pessoa. Ele respondeu secamente, voltando a atenção para o filé mignon no prato. Isadora sentiu o coração acelerar. Ele havia ouvido. E por um momento, algo dentro dele tinha reagido. Ela continuou servindo os outros convidados, mas sua mente estava correndo. Durante o resto do jantar, ela procurou outras oportunidades. Quando passou perto dele para recolher pratos vazios, ela murmurou. Lembra quando você disse que queria ter uma clínica veterinária para cuidar dos animais abandonados? Que ia chamar de Arca de Noé. Desta vez, Lucas deixou escapar um pequeno sobressalto. Seus dedos apertaram o guardanapo com força, e Isadora viu uma veia pulsar na têmpora dele. Mas quando ele se virou para ela, o olhar estava ainda mais frio. Senhorita, não sei que jogo você está tentando jogar, mas sugiro que se concentre no seu trabalho. Ele disse baixo o suficiente para apenas ela ouvir, mas com uma dureza que fez Isadora dar um passo para trás. Magnus Cordeiro, que estava sentado ao lado de Lucas, percebeu a tensão. Algum problema, Montesano? Nenhum problema. Lucas respondeu rapidamente, forçando um sorriso profissional, apenas acertando alguns detalhes do serviço. Mas Isadora podia ver que ele estava perturbado. Suas mãos tremiam quase imperceptivelmente quando ele levou a taça de vinho aos lábios, e ele evitava olhar na direção dela. Durante a sobremesa, ela fez mais uma tentativa. Aproximou-se para servir o café e disse suavemente: Você prometeu que nunca mudaria, que sempre seria o Lucas que me levava flores do campo todo domingo depois da missa. Desta vez, a reação foi mais intensa. Lucas empurrou a cadeira para trás bruscamente, fazendo o barulho ecoar pelo salão. Vários convidados se viraram para olhar, curiosos com o comportamento incomum do anfitrião sempre controlado. Preciso atender uma ligação importante, Lucas disse para a mesa, a voz ligeiramente tensa. Volto em alguns minutos. Ele se levantou e caminhou rapidamente em direção ao escritório, deixando os convidados murmurando entre si. Isadora viu a oportunidade e, depois de alguns minutos, seguiu na mesma direção com a desculpa de verificar se ele precisava de algo. Encontrou Lucas parado na frente da janela do escritório, as mãos apoiadas no peitoril, os ombros tensos.
Quando ele ouviu os passos dela, se virou com o rosto contraído de irritação. "O que você quer de mim?" ele perguntou. E pela primeira vez naquela noite, havia emoção real na voz dele. Raiva, confusão, talvez até um pouco de medo. "Eu quero que você se lembre." Isadora respondeu simplesmente, fechando a porta atrás de si. "Se lembrar de quê? Não sei do que você está falando." Lucas Rafael Santos, bairro São José, casa número 342, pintura azul descascando, portão de ferro com uma rosa vermelha pintada pela sua mãe. Cada palavra era como uma martelada na armadura que Lucas havia construído ao redor de si mesmo. Ela viu o momento exato em que as defesas dele começaram a rachar. A menina que morava na casa ao lado. Isadora continuou, dando um passo na direção dele. Isadora Mendes. Cabelos sempre presos com elástico amarelo, porque era o único que você disse que combinava com ela. A menina que você ensinou a andar de bicicleta, que chorou com você quando seu cachorro Beethoven se perdeu. Lucas fechou os olhos com força, como se estivesse lutando contra uma dor física. "Pare. A menina que te deu o primeiro beijo embaixo da mangueira no quintal da escola, que prometeu casar com você quando vocês fizessem 18 anos. Eu disse para parar." Lucas gritou, e sua voz estava carregada de uma angústia que ele havia enterrado há tanto tempo que quase esquecera como era sentir. O silêncio que se seguiu foi pesado. Lucas estava respirando com dificuldade, as mãos tremendo visivelmente agora. Isadora podia ver a luta acontecendo dentro dele, a batalha entre o homem frio que ele havia se tornado e o menino que ela conheceu. "Por que você está fazendo isso?" ele perguntou finalmente, a voz quase um sussurro. "Porque você se perdeu", Isadora respondeu, e havia lágrimas nos olhos dela agora. "O Lucas que eu conheci jamais humilharia um garçom na frente de 100 pessoas. Jamais falaria sobre seres humanos como se fossem descartáveis. Jamais construiria um império em cima da frieza." Lucas abriu os olhos e a olhou diretamente pela primeira vez desde que ela chegara. Por um momento, Isadora viu uma fenda na armadura dele. Viu dor, arrependimento, talvez até saudade. "Aquele Lucas era fraco", ele disse, mas havia menos convicção na voz. "O mundo ensinou isso para mim da pior forma possível." "Aquele Lucas era humano", Isadora replicou. "E era a melhor pessoa que eu já conheci na vida." "E onde essa humanidade me levou?" Lucas deu uma risada amarga. "Me levou a perder tudo. Meus pais, nossa casa, você." A última palavra saiu quase como um gemido, e Isadora percebeu que havia tocado no ponto central da ferida dele. "Você não me perdeu, Lucas. Você me abandonou. Eu não tinha escolha." As palavras explodiram dele com uma força que fez Isadora dar um passo para trás. "Quando meu pai faleceu e deixou aquelas dívidas enormes, quando tivemos que vender tudo, quando sua família se mudou porque não queriam que você ficasse com o garoto pobre falido, eu aprendi que no mundo real, sentimentos não pagam contas." Pela primeira vez, Isadora entendeu. Viu a dor por trás da frieza, o medo por trás da arrogância. Lucas não havia se tornado frio por maldade. Havia se tornado frio por sobrevivência. "Minha família não se mudou por sua causa", ela disse suavemente. "Meu pai conseguiu um emprego melhor em outra cidade, e eu procurei você antes de partir. Fui na sua casa, deixei recados, tentei te encontrar por semanas." Lucas a encarou como se ela tivesse acabado de dizer que o céu era verde. "Você estava sempre ocupado demais construindo seu império para me dar uma chance de explicar", Isadora continuou. "E quando finalmente te encontrei 2 anos depois, você fingiu que não me conhecia. Isso não é verdade." Mas havia incerteza na voz dele agora. "É verdade, sim. Você estava saindo daquele prédio comercial no centro, de terno caro, falando no celular sobre negócios. Eu te chamei. Você olhou diretamente para mim e fingiu que nunca me viu na vida." Lucas fechou os olhos novamente. A lembrança estava voltando agora, nítida e dolorosa. Ele lembrava daquele dia. Lembrava de vê-la na rua, de sentir o coração disparar, de querer correr até ela. E lembrava de ter escolhido o contrário. De ter escolhido proteger a imagem que estava construindo, de ter decidido que o passado não tinha lugar no futuro que ele estava planejando. "Eu precisava ser forte", ele murmurou. "Você precisava ser humano", Isadora respondeu. "E ainda precisa."
Lucas abriu os olhos e a olhou com uma expressão que ela não via há 15 anos. Era o olhar do menino que ela amou, perdido e confuso, tentando encontrar o caminho de volta para casa. Mas antes que ele pudesse responder, batidas na porta interromperam o momento. Senhor Montesano? Era a voz de Roberto. Os convidados estão perguntando por você. O senhor Cordeiro disse que tem uma proposta importante para discutir. A máscara fria voltou ao rosto de Lucas instantaneamente. Mas desta vez Isadora podia ver o esforço que ele fazia para colocá-la no lugar. Já vou, ele respondeu, a voz voltando ao tom profissional. Ele olhou para Isadora mais uma vez, e ela viu a luta acontecendo nos olhos dele. A batalha entre o homem que ele havia se tornado e o que ele costumava ser. Esta conversa não acabou, ele disse finalmente, saindo do escritório e deixando Isadora sozinha com as memórias que havia desenterrado. Do lado de fora, ela podia ouvir as risadas dos convidados, o tilintar das taças, o som de um mundo que continuava girando enquanto duas pessoas enfrentavam fantasmas que pensavam ter enterrado para sempre. Lucas voltou para o salão com o rosto composto, mas Isadora podia ver a tensão nos ombros dele, a forma como sua mandíbula estava contraída. A conversa no escritório havia rachado algo fundamental em sua armadura. E agora ele estava lutando para manter a fachada diante dos convidados mais importantes da sua carreira. Montesano. Magnus Cordeiro se levantou quando Lucas se aproximou da mesa. Estávamos discutindo os detalhes do contrato. Que tal finalizarmos isso esta noite mesmo? Lucas forçou um sorriso que não chegou aos olhos. Claro, Magnus. Seria uma honra. Mas Isadora percebeu que ele estava diferente. Seus movimentos estavam menos fluidos. Sua fala ligeiramente hesitante. As memórias que ela havia desenterrado estavam fazendo efeito, e ele estava lutando para manter o controle. A noite continuou com discussões sobre valores, percentuais e cronogramas. Lucas participava das conversas, mas Isadora notou que ele a observava pelos cantos dos olhos sempre que ela passava perto da mesa, como se estivesse verificando se ela ainda estava ali, se tudo aquilo havia sido real. Foi quando os convidados começaram a se levantar para o networking final que a situação explodiu. Lucas estava conversando com um grupo de investidores japoneses quando viu Isadora se aproximando com uma bandeja de café. Sem pensar duas vezes, ele estendeu a mão e segurou o braço dela com mais força do que necessário. Você, ele disse alto o suficiente para alguns convidados próximos ouvirem. Venha comigo, agora. Havia algo diferente no tom dele. Não era mais a frieza calculada de antes. Era desespero mal disfarçado de autoridade. Ele a puxou em direção a um canto mais reservado do salão, mas ainda assim visível para a maioria dos presentes. Eu não sei que jogo você está jogando, Lucas falou baixo, mas sua voz tremia de emoção contida. Mas isso precisa parar. Esta noite é importante demais para ser arruinada por... Por quê, Lucas? Isadora perguntou, mantendo a voz calma, mas firme. Por memórias? Por verdades que você não quer enfrentar? Por fantasias? Ele explodiu, e alguns convidados se viraram para olhar. Aquilo que você está falando não existe mais. Aquele garoto fraco que você conheceu morreu há muito tempo. Não morreu, não, Isadora replicou. E havia uma força em sua voz que fez Lucas dar um passo para trás. Ele está bem ali, escondido atrás de toda essa frieza que você construiu. Está gritando para sair toda vez que você humilha alguém, toda vez que trata pessoas como objetos. Lucas olhou ao redor e percebeu que tinham atraído mais atenção do que queria. Magnus estava observando com interesse, assim como outros empresários importantes. Ele precisava encerrar aquilo rapidamente. Escute bem, ele disse, tentando recuperar o tom autoritário. Você é uma funcionária temporária. Eu sou o dono desta casa e o anfitrião desta festa. Você vai fazer exatamente o que eu mandar, quando eu mandar, e não vai questionar nenhuma vírgula do que eu disser. E se eu me recusar? Isadora perguntou, cruzando os braços. A pergunta pegou Lucas desprevenido. Em 15 anos de vida empresarial, ninguém jamais havia questionado sua autoridade de forma tão direta. Funcionários obedeciam. Subordinados cumpriam ordens. Era assim que o mundo funcionava na cabeça dele. Você não pode se recusar, ele disse, mas havia menos convicção na voz. Posso sim. E é exatamente isso que estou fazendo.
O silêncio que se fez ao redor deles foi quase físico. Mais convidados pararam suas conversas para observar o confronto. Magnus Cordeiro se aproximou discretamente, claramente intrigado com a situação inusitada. Lucas sentiu o sangue subir à cabeça. A combinação das memórias ressurrectas, do estresse da noite importante e da humilhação pública de ter sua autoridade questionada por uma garçonete estava fazendo algo explodir dentro dele. Você não entende como as coisas funcionam aqui, ele disse, a voz ficando mais alta. Eu construí tudo isso, esta casa, este império, esta vida. Eu sacrifiquei tudo para chegar onde estou, incluindo sua alma? Isadora perguntou, e a pergunta cortou o ar como uma lâmina. Eu fiz o que precisava ser feito, Lucas gritou, perdendo completamente a compostura. E não vou deixar que uma simples garçonete venha aqui na minha casa questionar minhas decisões. Uma simples garçonete? Isadora repetiu, e havia mágoa genuína na voz dela agora. É assim que você me vê? É assim que vejo todas as pessoas que não conseguiram chegar onde eu cheguei. As palavras saíram de Lucas como uma avalanche, anos de frieza e arrogância finalmente encontrando uma válvula de escape. Pessoas que ficaram para trás. Pessoas que não tiveram coragem de fazer os sacrifícios necessários. O salão inteiro estava em silêncio agora. 150 pessoas observavam o homem mais poderoso que conheciam ter um colapso emocional na frente de uma funcionária. Isadora deu um passo na direção dele, os olhos marejados, mas a voz firme. Você quer saber a diferença entre nós, Lucas? Eu nunca esqueci quem eu era. Nunca troquei minha humanidade por dinheiro. Nunca pisei em cima de outras pessoas para me sentir importante. E onde isso te levou? Lucas riu, mas foi uma risada amarga, desesperada. Servindo drinks para pessoas como eu, sendo invisível, sendo insignificante, sendo humana. Isadora respondeu simplesmente. Sendo capaz de olhar no espelho toda noite e gostar da pessoa que vejo refletida. A resposta atingiu Lucas como um soco no estômago. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, respirando pesadamente, o rosto vermelho de raiva e constrangimento. Então algo dentro dele se quebrou completamente. Sabe de uma coisa? Ele gritou, a voz ecoando por todo o salão. Ninguém me diz não! Você ouviu bem? Ninguém! Eu não construí tudo isso para ser questionado por qualquer pessoa que decida me desafiar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até os garçons pararam de se mover. Magnus Cordeiro franziu as sobrancelhas, claramente desconfortável com o que estava presenciando. Outros empresários trocaram olhares significativos. Isadora permaneceu onde estava, imóvel, observando o homem que um dia amou se destruir diante de seus olhos. Quando ela finalmente falou, sua voz era baixa, mas carregava uma força que fez todos no salão se inclinarem para ouvir. Tem razão, Lucas. Ninguém te diz não. E talvez esse seja exatamente o seu problema. Ela pausou, olhando diretamente nos olhos dele. Porque quando ninguém te diz não, você perde a capacidade de ouvir. Quando ninguém te questiona, você para de questionar a si mesmo. Quando ninguém te desafia, você esquece como crescer. Lucas abriu a boca para responder, mas Isadora continuou. O Lucas que eu conheci aceitava ser questionado. Aceitava estar errado. Aceitava mudar de opinião quando alguém que ele respeitava mostrava um caminho melhor. Aquele Lucas era um tolo, ele gritou novamente, mas desta vez havia algo diferente na voz. Não era mais apenas raiva. Era dor. Aquele Lucas era corajoso, Isadora replicou. Corajoso o suficiente para ser vulnerável, para admitir quando não sabia algo, para pedir ajuda quando precisava. Ela deu mais um passo na direção dele. Corajoso o suficiente para amar sem medo de perder. As últimas palavras atingiram Lucas como um raio. Ele ficou paralisado, olhando para ela como se estivesse vendo um fantasma, porque era exatamente isso que ela era para ele, o fantasma de tudo que ele havia escolhido enterrar para se tornar quem era hoje. Magnus Cordeiro se aproximou, colocando uma mão no ombro de Lucas. Montesano, talvez seja melhor você se acalmar. Seus convidados estão preocupados. Lucas olhou ao redor e viu expressões de desconforto, curiosidade e, pior ainda, pena nos rostos das pessoas mais importantes da sua vida profissional. Pessoas que ele precisava impressionar
Estavam vendo ele perder completamente o controle por causa de uma garçonete. Todo mundo de volta às suas conversas, ele disse, tentando recuperar a autoridade, mas sua voz saiu fraca, quebrada. Na verdade, Magnus disse, olhando para Isadora com interesse renovado, eu gostaria de ouvir mais do que ela tem a dizer. Raramente vejo alguém ter a coragem de falar verdades tão diretas. Outros convidados murmuraram concordando. A situação havia se invertido completamente. Em vez de apoiar Lucas, eles estavam demonstrando respeito por Isadora. Lucas percebeu que havia perdido muito mais que o controle da situação. Havia perdido o respeito das pessoas que mais importavam para seus negócios. E tudo por causa de uma mulher que havia ressuscitado um passado que ele pensava ter enterrado para sempre. Esta conversa acabou, ele disse. Mas mesmo ele sabia que nada tinha acabado. Na verdade, tudo estava apenas começando. Magnus Cordeiro cruzou os braços e olhou diretamente para Lucas. Montesano, em 20 anos de negócios, nunca vi ninguém perder a compostura dessa forma por causa de uma funcionária. A menos que... Ele pausou, estudando a expressão de Lucas. A menos que ela não seja apenas uma funcionária para você. O comentário fez um silêncio tenso se espalhar pelo salão. Lucas podia sentir dezenas de pares de olhos curiosos cravados nele, esperando uma explicação que ele não estava preparado para dar. Ela não é nada para mim, Lucas disse rapidamente, mas até ele percebeu como a resposta soou falsa. Isadora deu uma risada baixa, mas não havia humor nenhum nela. Era o som de alguém que havia chegado ao limite da tolerância. Nada? Ela repetiu. E havia uma força nova na voz dela. Uma determinação que fez até mesmo Lucas dar um passo para trás. Então talvez seja a hora dessas pessoas importantes descobrirem quem você realmente é. Lucas Rafael Santos. O nome completo ecoou pelo salão como um trovão. Várias pessoas se entreolharam, confusas. Magnus franziu as sobrancelhas. Santos? Ele perguntou. Pensei que seu nome fosse Montesano. Lucas sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. O nome que ele havia enterrado, a identidade que havia abandonado quando decidiu que Lucas Rafael Santos não era importante o suficiente para o mundo que queria conquistar. É Montesano, sim, ele disse rapidamente, mas sua voz estava tremendo. Não, Isadora disse, andando para o centro do salão, de forma que todos pudessem vê-la claramente. É Santos. Lucas Rafael Santos, do bairro São José. Filho do seu João, que trabalhava como mecânico, e da dona Lúcia, que vendia bolos de porta em porta para complementar a renda. Um murmúrio percorreu os convidados. Estas eram pessoas acostumadas com genealogias cuidadosamente construídas, histórias familiares que sempre incluíam pelo menos 2 gerações de sucesso. A imagem de Lucas como herdeiro de uma dinastia empresarial estava se despedaçando diante dos olhos deles. Pare, Lucas sussurrou, mas não havia força na palavra. Por que deveria parar? Isadora perguntou. E agora havia lágrimas nos olhos dela. Mas eram lágrimas de raiva, de anos de dor reprimida. Você não parou quando me ignorou naquele dia na rua. Não parou quando construiu sua vida nova fingindo que seu passado nunca existiu. Ela se virou para os convidados que estavam pendendo de cada palavra. Vocês querem saber quem é o homem que os convidou para esta festa? Eu vou contar. Lucas era o garoto mais gentil que eu já conheci. Dividia o lanche comigo na escola quando meus pais estavam passando dificuldade. Me emprestava livros porque sabia que eu adorava ler, mas minha família não tinha dinheiro para comprar. Lucas fechou os olhos, como se isso pudesse fazer as palavras dela pararem de ecoar pelo salão. Ele sonhava em ser veterinário. Isadora continuou, a voz ganhando força. Porque dizia que os animais nunca julgavam ninguém pela roupa que vestiam ou pela casa onde moravam. Dizia que queria cuidar de todos os bichinhos abandonados do mundo. Algumas mulheres na plateia sussurraram entre si, claramente tocadas pela imagem. E quando ele fazia 15 anos, Isadora pausou, olhando diretamente para Lucas. Ele me deu um anel feito com arame que sobrou da cerca da casa dele. Disse que um dia ia comprar um anel de verdade e que íamos nos casar numa igreja pequena, com uma festa simples no quintal, onde todos os nossos amigos e família estariam juntos. Thomas Cardwell, um dos investidores mais conservadores presentes, limpou a garganta. Isso é muito tocante. Mas qual o propósito de contar essa história?
Isadora sorriu, mas foi um sorriso triste. O propósito é mostrar para vocês como uma pessoa pode mudar tanto que deixa de ser ela mesma. Ela apontou para Lucas, que estava pálido como papel. Porque este homem aqui não é o Lucas que eu conheci. Este homem humilhou um garçom na frente de vocês porque ele derrubou algumas gotas de vinho. O Lucas que eu conheci teria sido o primeiro a ajudar alguém em dificuldade. Margaret Wilson, esposa de um dos empresários, se aproximou. Querida, vocês namoraram? Por 6 anos, Isadora respondeu. Desde os 12 até os 18. Éramos vizinhos, melhores amigos, primeiros amores. Planejávamos nossa vida inteira juntos. E o que aconteceu? Magnus perguntou, genuinamente interessado agora. Isadora olhou para Lucas, que havia aberto os olhos e a observava com uma expressão de desespero total. A vida aconteceu. Ela disse simplesmente. O pai dele faleceu quando Lucas tinha 19 anos. Deixou algumas dívidas que a família não conseguia pagar. Eles perderam a casa, tiveram que se mudar para um lugar menor. Lucas tentou interromper, mas ela continuou. E foi aí que eu vi pela primeira vez o homem que ele se tornaria. Em vez de aceitar ajuda, em vez de encarar a dificuldade como uma fase que ia passar, Lucas decidiu que a pobreza era uma humilhação que ele nunca mais iria tolerar. Você não entende como era, Lucas disse finalmente, a voz rouca. Ver minha mãe chorando porque não conseguia pagar as contas. Ver os vizinhos sussurrando sobre nossa situação. Ver você... Ele parou, percebendo que estava prestes a revelar algo que guardava há 15 anos. Ver eu o quê, Lucas? Isadora perguntou suavemente. Ver você tentando me consolar quando eu sabia que você merecia coisa melhor. As palavras saíram dele como uma confissão arrancada à força. Você era inteligente, bonita, tinha um futuro pela frente. E eu não passava de um garoto pobre sem perspectiva. O silêncio no salão era absoluto. Era como assistir a uma tragédia se desenrolar em tempo real. Então você decidiu que eu não sabia o que queria, Isadora disse, e havia uma dor profunda na voz dela. Decidiu por mim que eu seria mais feliz sem você. Decidiu sozinho que nosso amor não era forte o suficiente para enfrentar dificuldades. Eu estava protegendo você, Lucas sussurrou. Você estava protegendo seu próprio orgulho, Isadora replicou. E no processo, destruiu a única coisa real que tínhamos. Magnus olhou de um para o outro, finalmente entendendo a dinâmica entre eles. Então vocês foram namorados de infância. Mais que isso, Isadora disse, enxugando uma lágrima que escorreu pelo rosto. Fomos almas gêmeas, ou pelo menos eu achava que éramos. Ela se virou para Lucas uma última vez. Você quer saber a verdade que vai doer mais que todas as outras? Eu nunca parei de te amar. Nem quando você fingiu que não me conhecia naquele dia. Nem quando soube que você havia mudado de nome. Nem quando vi você se transformar neste homem frio que está na minha frente. As palavras atingiram Lucas como facadas. Ele cambaleou ligeiramente, apoiando-se na mesa mais próxima. E é exatamente por isso, Isadora continuou, que dói tanto ver o que você se tornou. Porque eu sei quem você realmente é por baixo de toda essa frieza. E sei que você está sufocando essa pessoa todos os dias. O silêncio que se seguiu à confissão de Isadora era pesado como chumbo. Lucas estava apoiado na mesa, respirando com dificuldade, como se as palavras dela tivessem sugado todo o ar dos seus pulmões. 15 anos de construção cuidadosa da sua imagem estavam desmoronando em questão de minutos. Magnus Cordeiro foi o primeiro a quebrar o silêncio. Ele olhou para Lucas com uma expressão que misturava decepção e surpresa. Montesano ou Santos, seja lá qual for seu nome verdadeiro, ele disse, a voz fria e calculista. Em todos os anos que fazemos negócios, você sempre se apresentou como herdeiro de uma família tradicional. Sempre falou sobre valores familiares e tradição empresarial. Lucas levantou os olhos, tentando formular uma resposta, mas Magnus continuou. E agora descubro que tudo foi uma encenação, que você inventou uma identidade falsa para impressionar pessoas como nós. Não foi bem assim, Lucas tentou se defender, mas sua voz saiu fraca, sem convicção. Como foi então? Thomas Cardwell se aproximou, os braços cruzados. Porque, pelo que estou entendendo, você construiu sua carreira inteira baseada em mentiras. Helena Vasquez, uma das empresárias mais respeitadas do país, balançou a cabeça com desaprovação. Lucas,
Eu estava prestes a fechar um contrato de 50 milhões com sua empresa. Mas como posso confiar em alguém que mente sobre algo tão básico quanto sua própria identidade? Cada palavra era como uma estocada no peito de Lucas. Ele via seus negócios, seus contratos, sua reputação se desintegrando diante dos seus olhos. Mas o pior era que, olhando para Isadora, ele sabia que ela estava certa em tudo o que havia dito. Vocês não entendem, ele disse desesperado agora. Eu precisava mudar. O mundo dos negócios não aceita pessoas como eu era. Não aceita origem humilde. Não aceita fraqueza. Fraqueza? Margaret Wilson se aproximou, os olhos brilhando de indignação. Você chama de fraqueza ter amor pela família? Ter lealdade às suas raízes? Ter a coragem de ser autêntico? Isadora observava tudo em silêncio, vendo o império de Lucas ruir exatamente como ele havia temido que aconteceria se ele fosse honesto sobre quem era. Mas havia algo de poeticamente justo nisso. Ele havia destruído sua humanidade para evitar essa humilhação, e agora estava sendo humilhado exatamente por ter perdido sua humanidade. Dr. Ricardo Mendes, um dos médicos mais influentes presentes, se dirigiu diretamente a Lucas. Jovem, construí minha carreira inteira sendo filho de um açougueiro. Meu pai mal sabia ler, mas me ensinou mais sobre integridade do que qualquer universidade. E nunca, jamais, me envergonhei das minhas origens. Pelo contrário, acrescentou Patrícia Lima, CEO de uma multinacional. Sempre achei mais impressionante quando alguém constrói algo vindo do nada. Isso mostra caráter, determinação real. Lucas olhou ao redor do salão e viu algo que o deixou chocado. Em vez da rejeição que ele sempre temeu, estava vendo respeito nos olhos de algumas pessoas. Respeito pelo garoto pobre que havia se tornado bem-sucedido. O que eles rejeitavam era a mentira, a falta de autenticidade. Vocês não entendem, ele repetiu, mas agora sua voz estava quebrada. Quando você cresce vendo sua mãe passar vergonha no supermercado porque o cartão foi recusado. Quando você vê os colegas rirem porque sua roupa é mais velha que a deles. Quando você percebe que o mundo julga você pela sua conta bancária antes de conhecer seu caráter. Ele parou, as emoções finalmente transbordando depois de anos reprimidas. Você aprende que ser vulnerável é perigoso, que mostrar quem você realmente é pode ser usado contra você. Isadora se aproximou dele pela primeira vez desde que a revelação havia começado. Quando falou, sua voz era suave, mas firme. Lucas, você está errado sobre uma coisa. Você não perdeu sua humanidade para se proteger. Você a perdeu porque teve medo de descobrir que ela era sua maior força. Ela olhou para os convidados ao redor. O Lucas que eu conheci não teria medo de contar para vocês sobre seu pai mecânico. Ele teria orgulho de dizer que aprendeu sobre trabalho duro vendo um homem acordar às 5 da manhã todos os dias para sustentar a família. Magnus assentiu lentamente. Ela tem razão, você sabe. Alguns dos empresários mais respeitados que conheço vêm de origens humildes. A diferença é que eles usaram isso como combustível, não como vergonha. Mas olhem para vocês, Lucas disse, gesticulando para o grupo. Carros importados, casas em condomínios fechados, filhos em escolas particulares. Como eu poderia competir no mundo de vocês sendo apenas o Lucas Santos do bairro São José? Sendo autêntico, Helena respondeu simplesmente. Sendo alguém em quem pudéssemos confiar. E principalmente, Patrícia acrescentou, sendo alguém que lembra de onde veio e usa essa experiência para ser melhor, não para ser cruel com quem ainda está lutando. Lucas fechou os olhos, lembrando de Pedro, o garçom que havia humilhado mais cedo naquela noite. Lembrando de dezenas de funcionários que havia tratado com frieza ao longo dos anos. Lembrando de todas as vezes que havia usado seu poder para fazer outros se sentirem pequenos, exatamente como ele um dia se sentiu. Eu me tornei tudo o que eu odiava quando era criança. Ele murmurou, mais para si mesmo que para os outros. Não, Isadora disse, tocando levemente no braço dele. Você se esqueceu de quem sempre foi. Mas esquecer não é a mesma coisa que perder para sempre. Doutor, tu. Mendes se aproximou, colocando uma mão no ombro de Lucas. Filho, todos nós cometemos erros tentando nos encaixar em mundos que achamos que precisamos conquistar. A questão é o que fazemos quando percebemos que estávamos errados.
Lucas abriu os olhos e olhou ao redor. Alguns convidados ainda o observavam com desconfiança, mas outros pareciam genuinamente compadecidos com sua luta interna. E Isadora o olhava com a mesma compaixão que ela sempre teve, mesmo depois de tudo que ele havia feito. Magnus, Lucas disse finalmente, a voz rouca. O contrato, eu entendo se você quiser cancelar. Magnus estudou Lucas por um longo momento. Honestamente, estou decepcionado, não com suas origens, mas com o fato de você ter mentido sobre elas. Ele pausou, pensativo. Mas estou mais interessado em saber se o homem que está na minha frente agora é o verdadeiro Lucas, ou se ainda estou falando com uma persona fabricada. Era uma pergunta que cortou direto ao âmago da questão. Lucas olhou para Isadora, que assentiu encorajadoramente, depois para os rostos expectantes ao seu redor. Pela primeira vez em 15 anos, Lucas Rafael Santos tinha a oportunidade de ser completamente honesto sobre quem ele era. A questão era se ele teria coragem de aproveitar essa chance ou se deixaria o medo vencer mais uma vez. Meu nome é Lucas Rafael Santos, ele disse finalmente, e havia algo diferente na voz dele. Algo mais suave, mais real. E eu acho que é hora de vocês conhecerem quem eu realmente sou. Capítulo 6. As consequências do abandono. 2 semanas depois da festa, Lucas estava sentado no seu escritório vazio, olhando para a pilha de documentos sobre a mesa. Contratos cancelados, parcerias desfeitas, reuniões desmarcadas. O telefone havia tocado incessantemente nos primeiros dias após a festa, mas não eram chamadas que ele queria atender. Magnus havia cancelado o contrato de 2 bilhões na manhã seguinte ao evento. Preciso de tempo para repensar nossa parceria. Foi tudo o que disse antes de desligar. Helena Vasquez retirou a proposta de 50 milhões. Thomas Cardwell adiou indefinidamente a fusão que estava sendo negociada há meses. Mas o pior de tudo era o silêncio. Porque alguns dos empresários presentes naquela noite tinham reagido de forma completamente oposta ao que Lucas esperava. Dr. Mendes havia ligado no dia seguinte, não para cancelar negócios, mas para convidá-lo para um almoço. Quero conhecer melhor o Lucas Santos, ele havia dito. Patrícia Lima enviou um e-mail dizendo que estava impressionada com sua honestidade e gostaria de discutir novas oportunidades. Prefiro fazer negócios com pessoas autênticas, mesmo que tenham passados complicados. Era confuso e aterrorizante ao mesmo tempo. Por 15 anos, Lucas havia construído sua identidade profissional baseada no medo de ser rejeitado por suas origens. E agora, quando finalmente havia sido exposto, estava descobrindo que sua maior força sempre esteve nas experiências que ele tentou esconder. A porta do escritório se abriu e sua secretária, Carla, entrou com uma expressão preocupada. Senhor Santos, ela disse, usando o nome verdadeiro dele pela primeira vez, desde que trabalhavam juntos. Tem uma ligação do Jornal Empresarial Nacional. Querem fazer uma entrevista sobre o que aconteceu na festa. Lucas suspirou. A história havia vazado. É claro. Alguém presente naquela noite havia contado para a imprensa sobre o confronto entre ele e Isadora, sobre as revelações que sacudiram o evento. Transfira para o meu celular. E Carla, obrigado por continuar aqui mesmo com toda essa confusão. Carla sorriu tristemente. Senhor, eu trabalho aqui há 5 anos. Vi como o senhor mudou nesse tempo, como foi ficando mais distante. Talvez seja bom que tudo isso tenha acontecido. Depois que ela saiu, Lucas atendeu a ligação do jornalista. Como esperava, queriam sua versão da história. Queriam saber sobre Lucas Montesano versus Lucas Santos, sobre o relacionamento com Isadora, sobre como havia construído seu império baseado em uma identidade falsa. 3 dias depois, a matéria foi publicada. O bilionário que esqueceu quem era. A história real por trás do Império Montesano. Lucas leu o artigo várias vezes. O jornalista havia sido justo, contando tanto sua versão quanto a de Isadora. Havia entrevistado outros convidados da festa, incluído depoimentos de empresários que apoiavam sua origem humilde e outros que questionavam sua integridade. Mas foi o final da matéria que mais o impactou. Uma citação de Isadora. Lucas sempre foi uma pessoa extraordinária. O problema é que ele passou tanto tempo tentando ser quem achava que as pessoas queriam que ele fosse, que esqueceu que sua verdadeira personalidade
já era mais do que suficiente. No dia seguinte à publicação, algo inesperado aconteceu. Lucas recebeu uma ligação de Roberto Silva, dono de uma pequena empresa de tecnologia que ele havia conhecido anos atrás, quando ainda estava começando. Lucas, li a matéria no jornal e queria dizer uma coisa. Sempre soube que havia algo diferente em você nas nossas últimas reuniões. Você estava frio demais, calculista demais. Não parecia a mesma pessoa que conheci quando você estava começando. Roberto pausou antes de continuar. Aquele Lucas do começo era apaixonado. Falava sobre como queria usar a tecnologia para ajudar pessoas comuns. Quero saber se posso conversar com esse Lucas novamente. A ligação deixou Lucas pensativo. Quantas pessoas haviam percebido sua transformação ao longo dos anos? Quantos relacionamentos profissionais e pessoais ele havia perdido por tentar ser alguém que não era? Na sexta-feira, ele decidiu fazer algo que não fazia há anos. Visitou o bairro São José. A casa onde havia crescido estava pintada de verde agora, com uma família nova morando lá. Ele parou do lado de fora, lembrando de tardes inteiras brincando no quintal pequeno, de conversas com o pai enquanto ele consertava carros na garagem improvisada. Lucas! Ele se virou e viu Dona Maria, a vizinha que havia conhecido desde criança. Ela estava mais velha, cabelos grisalhos, mas o sorriso era o mesmo. Dona Maria, a senhora ainda mora aqui? Moro, sim. E você? Ouvi dizer que virou empresário importante. Ela estudou o rosto dele com carinho. Mas está com cara de quem anda perdido. Lucas sorriu, sentindo uma onda de nostalgia. A senhora sempre foi muito observadora. Vem cá, vou fazer um café. Igual ao que sua mãe fazia. Eles se sentaram na cozinha simples de Dona Maria e Lucas se surpreendeu com o quanto se sentia em casa ali. Havia uma paz naquele ambiente humilde que ele não sentia há anos em sua mansão luxuosa. Sabe, Dona Maria disse, servindo o café em xícaras de porcelana simples. Sempre achei estranho você ter sumido assim, sem dar notícias. Sua mãe ficou muito triste quando você parou de visitar. O comentário atingiu Lucas como um soco. Sua mãe havia falecido 3 anos atrás, e ele nem havia comparecido ao funeral. Estava muito ocupado com uma fusão importante. Eu estava construindo minha carreira, ele disse, mas as palavras soaram vazias até para ele mesmo. E valeu a pena? Dona Maria perguntou, olhando diretamente nos olhos dele. Lucas ficou em silêncio por um longo tempo antes de responder. Não sei mais. Quando saiu da casa de Dona Maria, Lucas dirigiu até o cemitério onde seus pais estavam enterrados. Havia muito tempo que não visitava os túmulos. Quando finalmente os encontrou, viu que alguém havia colocado flores frescas no túmulo da mãe. Ela vem aqui toda semana. Lucas se virou e viu Isadora caminhando na direção dele, segurando um pequeno buquê de margaridas. Isadora. Sua mãe era como uma segunda mãe para mim, ela disse simplesmente, colocando as flores no túmulo. Mesmo depois que você sumiu, ela sempre perguntava sobre mim quando me encontrava na rua. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, olhando para os túmulos. Li a matéria no jornal, Isadora disse finalmente. E o que achou? Achei que foi o primeiro passo. Ela se virou para olhá-lo. Mas ainda é só o começo, Lucas. Contar a verdade é fácil. O difícil é aprender a viver com ela. Como você faz isso? Ele perguntou. Como consegue me olhar sem raiva depois de tudo? Isadora sorriu tristemente. Porque raiva é uma prisão que só machuca quem sente. E porque, apesar de tudo, eu ainda acredito que o Lucas que eu amei ainda existe em algum lugar dentro de você. E se eu não conseguir encontrá-lo novamente? Então você vai passar o resto da vida sendo um estranho para si mesmo, ela respondeu. E esse é um preço alto demais para pagar por qualquer sucesso. 6 meses depois do encontro no cemitério, Lucas estava parado na frente de um prédio simples no centro da cidade. A placa na entrada dizia Instituto Esperança, Educação e Capacitação Profissional. Ele respirou fundo antes de tocar a campainha. Tinha sido uma jornada longa e dolorosa chegar até ali. Depois da conversa com Isadora no cemitério, Lucas havia passado semanas se questionando sobre quem realmente queria ser. A empresa continuava funcionando, mas com uma abordagem completamente diferente. Ele havia implementado programas de assistência aos funcionários,
aumentado salários, criado um ambiente de trabalho mais humano. Alguns investidores haviam abandonado o navio, incomodados com a nova filosofia de Lucas. Mas outros, surpreendentemente, se aproximaram. Empresários que valorizavam responsabilidade social e autenticidade começaram a procurá-lo. A porta se abriu e Isadora apareceu. Ela usava uma blusa simples e jeans, o cabelo solto, e havia algo diferente no olhar dela. Uma paz que Lucas não via desde que eram adolescentes. Pontual como sempre, ela disse sorrindo. Alguns hábitos nunca mudam. Lucas respondeu, devolvendo o sorriso. Eles caminharam pelo corredor do instituto. Pelas janelas das salas, Lucas podia ver jovens assistindo aulas de informática, adultos aprendendo culinária, adolescentes em cursos de marcenaria. O lugar fervilhava de atividade e esperança. Como você conseguiu montar tudo isso? Lucas perguntou, genuinamente impressionado. Com a ajuda de pessoas que acreditam que todo mundo merece uma segunda chance. Isadora respondeu. Lembra do Dr. Mendes, da festa? Ele foi um dos primeiros investidores. Patrícia Lima também contribuiu. E Magnus Cordeiro. Ela pausou, observando a reação de Lucas. Magnus está envolvido nisso? Está. Ele disse que ficou impressionado com nossa história. Que nunca tinha visto alguém ter coragem de confrontar um homem poderoso da forma como fiz. Lucas assentiu, sentindo uma mistura de orgulho e tristeza. Orgulho pela coragem de Isadora. Tristeza por ter precisado ser confrontado para encontrar sua humanidade novamente. Eles entraram numa sala onde cerca de 15 pessoas estavam sentadas em círculo. Era um grupo de apoio para pessoas que estavam recomeçando a vida após dificuldades financeiras. Lucas reconheceu alguns rostos, incluindo Pedro, o garçom que havia humilhado na festa. Pessoal, Isadora disse, quero apresentar vocês ao Lucas. Ele gostaria de compartilhar um pouco da história dele. Lucas se sentou no círculo, as mãos suando de nervosismo. Era a primeira vez que falaria sobre sua jornada para um grupo de estranhos. Mas olhando para aqueles rostos, viu reflexos da sua própria luta. Meu nome é Lucas Rafael Santos, ele começou, e sentiu algo se acalmar dentro dele ao dizer o nome verdadeiro. E durante 15 anos da minha vida, tive tanto medo de ser rejeitado por minhas origens humildes que me transformei numa pessoa que eu mesmo não reconhecia. Ele contou sobre a pobreza na infância, sobre a dor de perder o pai e enfrentar as dívidas, sobre a decisão de mudar de identidade para conseguir respeito no mundo empresarial. Contou sobre os anos de frieza, sobre como havia tratado funcionários como objetos, sobre como havia perdido a capacidade de se conectar com outras pessoas. O pior, ele disse olhando diretamente para Pedro, é que me tornei exatamente o tipo de pessoa que costumava me humilhar quando eu era jovem. Me tornei alguém que usava poder para fazer outros se sentirem pequenos. Pedro o observava com atenção, mas não havia raiva nos olhos dele. Havia compreensão. A virada veio quando reencontrei Isadora. Lucas continuou. Ela teve a coragem de me mostrar um espelho, de me fazer enxergar o que eu havia me tornado, e me fez lembrar de quem eu costumava ser. Uma senhora do grupo levantou a mão. E como você lidou com a mudança? Deve ter sido assustador abrir mão de uma imagem que construiu durante tanto tempo. Lucas sorriu tristemente. Foi aterrorizante. Perdi vários contratos, vários amigos que só se interessavam pelo Lucas Montesano bem-sucedido. Mas também descobri algo surpreendente. Ele pausou, olhando para Isadora. Descobri que as pessoas que realmente importam preferem autenticidade à perfeição. Que existe muito mais força em admitir vulnerabilidades do que em fingir invencibilidade. Pedro finalmente falou. Senhor Lucas, posso fazer uma pergunta? Claro, Pedro. E pode me chamar apenas de Lucas. Por que veio aqui hoje? Por que quis falar com a gente? Lucas respirou fundo. Porque preciso de perdão. Seu perdão. O perdão de todos os funcionários que tratei mal ao longo dos anos. E porque quero ajudar pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades que passei, mas sem precisar perder a humanidade no processo. Depois da reunião, Lucas e Isadora caminharam pela praça em frente ao instituto. O sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Como se sente? Isadora perguntou. Assustado, Lucas admitiu. Mas também mais leve do que me sentia em anos.
É estranho como carregar máscaras pode ser tão pesado. Eles se sentaram num banco, observando as crianças brincarem no parquinho próximo. Lucas, Isadora disse suavemente. Posso perguntar uma coisa? Qualquer coisa. O que você quer para o futuro? Quem você quer ser daqui para frente? Lucas ficou em silêncio por um momento, pensando na resposta. Quero ser alguém que meu pai ficaria orgulhoso de ter criado. Quero usar os recursos que construí para ajudar pessoas que estão onde eu estive. Quero ser o tipo de empresário que oferece oportunidades reais, não apenas explora necessidades. Ele se virou para olhá-la. E quero ser alguém digno da sua amizade novamente. Mesmo que nunca consiga reconquistar seu amor, quero pelo menos merecer seu respeito. Isadora sorriu, mas havia lágrimas nos olhos dela. Lucas, você quer saber um segredo? Ele assentiu. Eu nunca parei de te amar, nem durante os anos de silêncio, nem quando você fingiu não me conhecer, nem naquela noite na festa quando você estava sendo a pior versão de si mesmo. As palavras atingiram Lucas como um raio. Ele a encarou, incrédulo. Mas isso não significa que posso simplesmente fingir que os últimos 15 anos não aconteceram. Ela continuou. Você precisa provar, primeiro para si mesmo e depois para mim, que esta mudança é real. Que o Lucas Santos que está aqui agora veio para ficar. E como faço isso? Vivendo de acordo com seus valores todos os dias. Tratando cada pessoa que encontrar com a dignidade que você gostaria de receber. Usando seu sucesso para elevar outros, não para se elevar sobre outros. Lucas assentiu, entendendo que ela estava certa. Palavras eram fáceis. Ações consistentes ao longo do tempo eram o que realmente importava. Posso começar com uma ação bem simples? Ele perguntou. Qual? Lucas se levantou e estendeu a mão para ela. Gostaria de jantar comigo amanhã? Não como o empresário Lucas Montesano tentando impressionar alguém, mas como Lucas Santos, o garoto que você conheceu há 20 anos, querendo reconectar com sua melhor amiga. Isadora olhou para a mão estendida por um longo momento. Quando finalmente a pegou, foi como se uma corrente elétrica passasse entre eles. Desde que seja num lugar simples, ela disse, se levantando. Nunca gostei de restaurantes caros. Lucas riu, uma risada genuína que não dava há anos. Conheço uma lanchonete perto do bairro São José que serve o melhor hambúrguer da cidade. O dono é filho de um amigo do meu pai. Perfeito, Isadora disse. E pela primeira vez desde que se reencontraram, o sorriso dela foi completamente livre de dor ou hesitação. Enquanto caminhavam de volta para os carros, Lucas sentiu algo que não sentia desde a adolescência. Esperança verdadeira. Não esperança baseada em conquistas profissionais ou acumulação de riqueza, mas esperança baseada em conexão humana real. Ele sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente. Sabia que reconquistar a confiança de Isadora seria um processo gradual, que reconstruir sua identidade autêntica seria um trabalho diário. Mas pela primeira vez em 15 anos, Lucas Santos estava animado com a jornada, porque finalmente havia encontrado o caminho de volta para casa. E casa não era um lugar, era quem ele realmente era.